Nós vamos ler hoje João, capítulo 4, do verso 21 ao verso 26. Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Esse é o tema desta manhã, tá? Os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, como eu disse, a partir do verso 21, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana, aqui nesse capítulo, tá? Ele disse para a mulher: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está dizendo dos dois montes, Gerizim, que era um monte também bem elevado, mais ou menos mais de 800 metros de altitude, um monte dos samaritanos, de Samaria, e do outro lado tinha o monte Sião, da cidade de Jerusalém, com mais de 700 metros de altitude, acima do mar, né? E também o Gerizim da mesma cor, 800 e poucos metros de altitude. Esses dois montes e esses dois povos, judeus e samaritanos, eles se odiavam, eles brigavam, né? Viviam uma vida de inimizade, esses dois povos. Jesus, contrariando toda a lógica possível de um judeu, claro, ele se aproxima, passa por Samaria, e ele se aproxima dessa mulher para conversar, outra coisa que não era comum. E Jesus faz isso, a mulher samaritana, e ele faz isso, ele conversa com essa mulher. No diálogo com essa mulher, que o nome, a Bíblia não diz o nome dela, só diz assim, no verso 19: Senhor, disse à mulher, vejo que tu és profeta. A conversa vai rolando ali, e aí ela vai falando: nossos pais adoraram neste monte, entendeu? A mulher está falando que nossos pais adoraram neste monte, ou seja, no monte de Samaria, em Gerizim, tá? Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, ou seja, os judeus falavam que em Jerusalém era o lugar certo para adorar, tá? E os samaritanos falavam: não, o lugar certo é esse aqui, nesse monte Gerizim, porque aí eles tinham seus argumentos, né? Para dizer que ali era o lugar certo de adorar. Olha bem, olha a situação. Percebam bem a situação aí. Uma briga, na verdade, religiosa. Né? Nós estamos diante de uma briga de fundo religioso entre um judeu, Jesus Cristo, e uma samaritana. É isso. Os judeus, né, e os samaritanos, como eu disse, eles eram inimigos, né? Eles se odiavam, isso já vinha há séculos. E Jesus estava naquela situação ali. Claro que a mulher não sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, nada dessas coisas. É algo que ela vai, no diálogo, na conversa com Jesus, é algo que ela vai depois, claro, entender, né? Depois, ela vai entender isso gradativamente. Mas no momento que não, claro que não, ali era um judeu que chegava junto de uma fonte de água e basicamente é isso daí. Ele começa a conversar com essa mulher, logicamente não foi à toa que ele fez isso, ele fez com a intenção de ensinar, de ajudar, e Jesus então está conversando com essa mulher samaritana. Para quem está chegando, eu estou lendo João, capítulo 4, do verso 21 em diante, tá? Irmã Regina, Deus abençoe, irmã Eleusa, Deus abençoe.
Então, a questão aqui é essa. Eu tenho dois montes, eu tenho dois povos e religiosos, digamos assim, né, que querem buscar a Deus. Um alega que é em Jerusalém, o outro alega que é em Gerizim, tá bom? É isso daí. Esse é o problema, é a situação ali, conflitante ali entre Jesus e a mulher, claro, samaritana, tá bom? Como eu disse no início, eram dois montes, Monte Gerizim, com mais de 800 metros acima do nível do mar, tá? No caso, metros de altitude acima do nível do mar. E o monte lá de Sião, onde ficava Jerusalém, a cidade e o templo, com mais de 700 metros acima do nível do mar também, tal. Então, esses dois montes correspondiam a dois templos, tá? Dois templos que foram erguidos para adoração ao Senhor, tá? Agora, Samaria não tinha mais o templo deles, né? Em Gerizim não tinha mais o templo deles, mas ficava aquela disputa entre judeus e samaritanos. Aonde é o lugar certo de adorar? Onde que eu devo adorar? Né? Aqui, Jerusalém é o lugar certo? Gerizim é o lugar certo? Então ficava essa briga aí infinita. E o Jesus e a mulher samaritana estão conversando e ela está no verso 21 alegando que o lugar certo é em Gerizim. Tá? E Jesus, por sua vez, está alegando, não, Jerusalém é o lugar certo. Né? Eles estão debatendo um assunto aí religioso aí em pauta, né, desses dois povos que eram verdadeiros inimigos. Né? Bom, Jesus continua ensinando a mulher samaritana. Vós adorais, ele está falando para a mulher que acabaram de dizer sobre a adoração que é feita no monte de Gerizim, né? Onde ela estava, né? E que ela representava. Em Samaria, no caso, ela estava em Samaria, no território de Samaria. Vós adorais o que não conheceis. Jesus falando para a mulher, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha bem, no verso 22, então, Jesus aqui ele foi enfático, bem assim, claro para ela, né? Vocês, samaritanos, adorais o que não conheceis, o que vocês não conhecem, tá? Essa adoração que vocês criaram, que vocês vêm fazendo ao longo dos séculos, está errado, não é aqui, tá? É Jerusalém, tá? É isso que ele está dizendo. Vós adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, no caso, ele está falando, né? Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí vem a ideia do Messias, né? Claramente sendo colocada ali. Jesus está falando, eu sou Messias, a salvação vem dos judeus, né? E não aqui dos samaritanos aqui, não de outra tribo, ou de outra nação, mas são judeus, né? Vem dos judeus, e claro, de um judeu que é o Messias, que é o Messias, que ela não sabia que o Ramachias, né, como fala os judeus, estava ali, o Messias estava ali, certo? E aí ele continua falando, olha, o diálogo vai rolando entre Jesus e essa mulher samaritana, tá? E aí ela vai falar, ele continua falando, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Olha bem, depois de debater, de falar sobre a questão de em Gerizim o lugar de adorar, ou é em Jerusalém, depois de Jesus ter colocado bem claro para ela
que a salvação vem dos judeus, ou seja, o lugar de adoração, o que sempre foi usado, instituído por Deus, era Jerusalém. Tá? Ele está dizendo bem claro. Depois dele falar isso, ele diz assim, mas vem a hora. Ou seja, tipo assim, está chegando a hora, certo? Está chegando a hora. Mas vem a hora em que, e já chegou, ele diz, está chegando a hora. Aí ele, tipo assim, e já chegou, né? E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. A questão aqui não era se o lugar certo de adorar era Gerizim ou Jerusalém. Jesus pontuou bem claramente para ela que era em Jerusalém, que a salvação vem dos judeus, claro, vem do Messias, vem dele, de Jesus. Então está bem claro que a salvação vem dos judeus, está bem claro isso. Tá? Então a questão aqui, ele só vai dizer o seguinte, o lugar físico é em Samaria, no Monte Gerizim, é em Jerusalém. A questão não vai ser mais essa. Acabou essa questão. Acabou essa questão de só adora, como sempre foi no Antigo Testamento, em Jerusalém. Acabou essa questão de ser apenas lá, apenas voltado para o templo de Jerusalém. Agora a nossa adoração é voltada para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, e não para o lugar. Ou seja, não é questão do templo aqui, do templo lá, não é questão de religião A, B, C, não é questão nada dessas coisas. É questão de verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa é a grande questão. É se colocar diante de Deus com sinceridade, com um coração sincero, se colocar diante dele e buscá-lo com sinceridade. Tá? O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, com esse perfil, gente que vai adorá-lo em espírito e em verdade, com toda a sinceridade do seu coração, gente que não vai, claro, que não vai se gabar do seu templo, se gabar da cidade onde ele adora, se gabar de nada que seja físico, mas de questões espirituais. Então, Jesus está deixando bem claro para a mulher samaritana, né? Já chegou a hora, né? A expressão que ele usa, mas vem a hora e já chegou. Agora está aí, está chegando, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em Samaria ou Jerusalém, em espírito e em verdade. É a qualidade do adorador e não aonde ele está adorando, é a qualidade dele. Se ele faz isso com sinceridade, se ele busca o Senhor, se ele ora com sinceridade, é isso que conta, e não o lugar. Se o templo é grande, se o templo é pequeno, se o templo é na cidade, se o templo é na zona rural, nada disso faz diferença para o Senhor, tá? Faz diferença para o Senhor se eu o busco, se você o busca de todo o seu coração. Tá aí, Deus abençoe, Carmen, né? Deus abençoe, Carvalho, Deus abençoe, Alcineia, irmão Alcineia, os irmãos aí que estão chegando, Deus abençoe em nome de Jesus. Está entendendo aqui? O importante é o quê? Não é aonde eu adoro, o lugar que eu adoro, tá? O importante é o quê? Eu adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores se preocupam em agradar a Deus, em adorar em espírito e em verdade, e não o lugar. Tá? Eu sei que tem gente que se gaba dos seus templos, olha que templo, olha a minha, até coloca uma expressão, a minha igreja é assim, a minha igreja é assado. Primeiro que a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Né? Nós somos o corpo de Cristo, igreja dele, a igreja é dele. Tá? Então, a gente tem que tirar essas coisas do nosso coração, qualquer soberba, qualquer vaidade, e entender que o importante é ser um verdadeiro adorador. E para ser um verdadeiro adorador, eu tenho que adorá-lo em espírito
e em verdade. É isso que ele está dizendo. O verso 24 diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É uma lógica. Jesus trabalha com muita lógica. As pessoas acham que para entender Bíblia, para compreendê-la, a gente tem que tirar, parece, a nossa mente. E não, Jesus trabalha na nossa mente. Ele trabalha, né, na lógica, na racionalidade das coisas. Não é fora disso. Vem dele, a revelação vem dele. A inspiração vem dele, totalmente dele, mas ele trabalha numa lógica. Então, a lógica, é preciso lógica bem clara, e ele trabalha com essa lógica para que nós entendamos, para que a nossa mente entenda, compreenda, não por nós mesmos, porque somos incapazes de fazê-lo, entender as coisas de Deus, mas através do Espírito dele, que ilumina a nossa mente, tá? E nos concede a graça de ter uma lógica textual, uma lógica bíblica. Então, essa lógica bíblica, o que ela diz para mim? O que mostra aqui? É uma lógica. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele faz uma afirmação. Deus é Espírito. Deus não é matéria. Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. Importa o quê? Logo, logicamente, né? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em, claro, espírito e em verdade. É uma lógica, né? Deus não é matéria. Eu não preciso de nenhum tipo de matéria, de nenhum tipo de imagem, de nada física para que eu adore o Senhor. Pelo contrário, né? Ele é Espírito. Então eu devo adorar em espírito. Essa é a qualidade, a característica de um verdadeiro adorador. Adorar em espírito e em verdade, ou seja, com toda a sinceridade, com toda a sua alma, né? Tal. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, tá bom? Aí a mulher respondeu no verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela não sabia que estava diante dela o Messias, né? Chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus estava ali anunciando para ela, falando para ela, mas só que ela não entendia que era Jesus, né? O Messias. Ela não entendia isso. Ela vai entender isso, mas ela não entendia. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Pronto, aí Jesus ali, ele se revela, ele diz, eu sou o Cristo, o enviado de Deus, o Messias, né? De Deus, né? Então, é isso daí, Jesus então se revela a ela ali e diz, eu sou o Messias. Bom, agora nós vamos ler o devocional no mesmo espírito, tá? O tema é os verdadeiros adoradores. Todo dia a gente lê o nosso devocional aqui, um texto que Deus me deu há anos, né? Que foi editado, e agora eu estou usando para eu fazer aqui as lives, né? Bom, está assim escrito. Não seria muito melhor se as pessoas aprendessem a adorar do que ficar trocando de igrejas, achando que por isso terão suas orações respondidas? Olha bem, há muitas pessoas que trocam de igreja. Então, uma igreja aqui, fala assim, não, eu vou para outra igreja. A outra igreja é melhor. Quer dizer, é uma coisa muito estranha isso no reino de Deus. Uma vez eu estava passando uma situação muito complicada, mas muito complicada, numa cidade, né? Não aqui, numa outra cidade, muito complicada, né? Situação financeira muito complicada. Uma determinada pessoa de uma determinada denominação falou comigo assim, poxa, o senhor poderia ir para a minha igreja? A minha igreja, ela tem uma oração forte e tal, e o senhor a situação do senhor financeira vai melhorar. Eu falei assim, minha senhora, não é a igreja, o meu Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Se Ele quiser abençoar-me, Ele vai abençoar-me onde eu estou, servindo onde eu estou. E graças a Deus, poucos dias depois, Deus abriu uma grande porta
para mim naquela cidade e abençoou muito a minha vida, e eu não precisei mudar de igreja nenhuma, de nada, né, para conseguir qualquer tipo de bênção, quanto mais material, né? Eu não precisei mudar de nada. Tem pessoas que têm essa visão, né? A igreja aqui é melhor, a igreja lá, essa igreja aqui é, né, elite, da elite, digamos assim. Não existe isso, é muito pequeno isso. O reino de Deus são os servos e servas dele em todo o mundo. E isso não importa se a igreja ela é dentro da cidade, e num grande templo ou num pequeno templo, ou se ela na zona rural, num grande templo ou num pequeno templo, se tem a quantidade, milhares de pessoas, ou se tem dezenas de pessoas, não importa. O que importa é isso, é o reino de Deus. É assim que funciona mesmo, claro, né? Isso faz parte. Essa é a vida, e o reino de Deus, a igreja de Deus é igual. Todos somos iguais. Infelizmente, até no meio cristão rola muito preconceito, por causa dessas coisas. E entre as denominações também, porque uma denominação diz assim: vem para a minha igreja, porque a minha igreja ela vai te abençoar, a minha igreja ela é melhor, a minha igreja... brincadeira, isso não existe, né? Jesus ele ensinou exatamente isso para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é questão do lugar físico, não é o templo A, B, C, D, não, é o lugar, né? Aliás, não é o lugar, é a característica, é a qualidade do adorador, e não o lugar onde ele está. Tá? Ele pode estar num grande templo e ser um péssimo adorador, como também ele pode estar num pequeno templo e ser um péssimo adorador. O importante é que em qualquer lugar que ele esteja, ele realmente adore a Deus em espírito e em verdade, tá? Como Jesus ensinou. Conversando com a mulher samaritana, no texto que a gente leu, Jesus ensinou que a eficiência da adoração não está restrita a um lugar físico, mas que o modo dos adoradores é imprescindível, ou seja, como o adorador adora a Deus verdadeiramente. Ele disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, ou seja, gente que adora em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito, invisível, e em verdade, porque ninguém deve se aproximar de Deus com falsidade. Viu? Está bem definido isso daqui, bem definido. Ora, se Deus é espírito, não está limitado a lugares físicos, a templo A, a templo B, não existe isso. Nem responde às orações de acordo com as conveniências humanas. Deus não responde a oração de acordo com as conveniências humanas. Não, a minha igreja é melhor. Não, esse lugar aqui, essa igreja aqui, ela é mais... Que é isso? Né? Deus não responde orações. Deus responde às orações baseado na sinceridade do coração de quem adora, né? E claro, na soberana vontade dele, certo? Vamos ao templo, tem gente que fala assim, vamos ao templo X, porque lá Deus responde. Tem gente que fala isso, né? Limitar a atuação divina a um determinado lugar físico é desconhecer a natureza e o poder ilimitado do soberano Deus. Ou seja, quem limita a adoração a um lugar A, B, C, desconhece o poder ilimitado soberano de Deus. Desconhece, porque ele está procurando verdadeiros adoradores, gente que o adora com sinceridade, que o adora sem falsidade, sem hipocrisia, entendeu? É isso que ele está procurando. Deus abençoe aí Sebastião, Deus abençoe César, né? Deus abençoe em nome de Jesus, né? Amém, isso aí, bom dia. Aprenda a orar com sinceridade e não escolha certos lugares físicos em detrimento de outro, achando que em determinados lugares Deus responde, em outros não. Eu conheci uma pessoa, também isso numa outra cidade, que ela dizia mesmo: olha, pastor, é o seguinte, eu vou na igreja, na minha denominação,
para poder cultuar e tal, mas eu vou em outra denominação para poder orar, para que eu possa orar, e buscar Deus e conseguir as minhas bênçãos. Eu não entendi nada. Ela disse que ia na denominação dela, né? Na denominação dela, lá no templo, né? E ela ia num dia, e no outro dia ela ia em outra denominação, onde ela entendia que lá naquela outra denominação, Deus iria responder a oração dela, as petições dela. Não ia responder na denominação, na igreja, digamos, onde ela estava. Estranho, muito estranho essas coisas. Isso não é coisa de Deus, pelo amor de Deus, isso não é coisa de Deus. Isso é coisa, né, de cristão que não entendeu nada, não entende nada do que é ser igreja, não entende nada do que é ser reino de Deus, não entende nada de Deus. Essa é a verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. E ele não está preocupado se é o templo A, se é o templo B, se é grande, se é pequeno, se é lá. Não, ele está procurando verdadeiros adoradores, gente sincera, gente que o adora em espírito e em verdade, com sinceridade, sem falsidade. É isso que ele está procurando. Não se use manobras humanas para limitar o poder divino a um espaço físico, mas use o coração sincero e busque-o por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5 fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então nós adoramos a Deus por meio de Jesus Cristo, o único mediador, e fazemos isso em espírito e em verdade. Não tem este lugar ou aquele lugar. Adoramos em espírito e em verdade, deve ser o nosso estilo de vida, o nosso modo de adorar. Nossa preocupação não deve ser o lugar, mas o modo como adoramos. Se adoramos com sinceridade, se adoramos em espírito e em verdade. Amém? Amém, amados? Deus abençoe. Juninho Rangel está aí, Deus abençoe, bom dia. O pessoal está aí, né? Irmã Lúcia, Deus abençoe. Enilza, Deus abençoe, já falei, né? Etc. A Fernanda, Deus abençoe. Os irmãos, todos os irmãos, Deus abençoe. Aldir de Paula, Aldir, meu amigão, Aldir, está aí, Deus abençoe. Vamos fazer bom dia, vamos fazer uma oração neste momento, né? Eu acredito que a irmã, não sei se está aí, a Reginane está, não sei se o irmão Armando Gomes está aí, sempre está com a gente, irmã Ione Mancebo também, Ione Pessoa, pessoas lá de Rio das Ostras, Macaé. Deus abençoe, né, a todos os irmãos aí. Vamos agora orar ao Senhor e falar com Deus neste momento. Hoje nós falamos sobre os verdadeiros adoradores, então vamos nos aproximar de Deus com toda a sinceridade do nosso coração e pedir pelo nosso país e pedir pelas nossas vidas, né? Pelas nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado que estamos aqui na Tua presença. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Eu quero Te agradecer, ó Deus, por esse momento, por essa hora, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, esse tempo de meditação. Realmente, ó Deus, Tu procura verdadeiros adoradores, gente sincera, gente que se aproxima de Ti com um coração sincero, verdadeiro, Senhor. Ó Deus, nos abençoe, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, Tua igreja na face da terra, tome em Tuas mãos, abençoe o nosso país, nosso Brasil, nesse momento aí de crise. Tome em Tuas mãos, abençoe, ó Deus, as autoridades constituídas deste país, todas as autoridades constituídas, autoridades federais, o presidente, sua equipe, abençoe os deputados, senadores, o poder judiciário, tome todos os poderes em Tuas mãos, Senhor, que Tu dê aos nossos governantes equilíbrio, sensatez, neste momento tão difícil pelo qual passamos. Em nome de Cristo, abençoa-nos, abençoe também, ó Deus, os governadores, os prefeitos, vereadores, também todos em Tuas mãos, todos os poderes constituídos desta nação. Abençoe os profissionais na área de saúde. Deus, eles estão na linha de frente, estão trabalhando, ó Deus, combatendo esse vírus. Tome em Tuas mãos, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, todos os técnicos, todos os que precisam, necessitam e estão na linha de frente, trabalhando contra este mal que tem assolado o nosso país e o mundo também.
Tome em tuas mãos, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas, nossas famílias. Toma as nossas vidas em tuas mãos, nossas famílias em tuas mãos. Nos abençoe, que sejamos verdadeiros adoradores, Senhor. Verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, nos abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, amados. Grande abraço em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 7 da manhã, mais uma vez, tá bom? Deus abençoe, irmã Sônia está aí, irmã Rosângela. Deus abençoe a todos os irmãos, tá? Deus abençoe. Ó, um grande abraço em nome de Jesus. Abraço forte, grandão, em nome de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.